Bom, falando em praticar, tem um sentimento, eu poderia dizer, ou uma decisão que precisa ser praticada. E ela é difícil. A gente vai falar sobre o perdão. A gente sabe que na prática é difícil perdoar. Muitas vezes é fácil falar da boca pra fora, né? Ai, desculpa. Ai, me perdoa. E aí o outro fala, tá bom, não, tudo bem, tá tudo bem. Mas tá lá dentro, aquilo incomodando, ferida, né? E aí quando você se depara com aquela pessoa que você não perdoa, vem aquele mal-estar, ou quando você lembra, vem aquele aperto no coração. Hoje a gente vai aprender a virar essa página e a seguir em frente, sem ressentimentos. O perdão, ele para e a gente precisa caminhar, né? Agora, de novo, não adianta ouvir, aprender e não praticar. O perdão é um exercício diário, tem que ser levado a sério. E para facilitar o seu aprendizado, nós convidamos uma terapeuta maravilhosa, especializada em Theta Healing, que vai nos ajudar nessa missão. Seja muito bem-vinda, Carol Manding. A gente hoje está em vários momentos aqui no Vida Melhor. A gente já pulou, você vê que a nossa casa tá bagunçada, cheia de confete pelo chão. Delícia! E agora a gente vem com essa calmaria da Carol. A Carol, eu acho que você transmite uma paz, é calminha. Muito bom te receber, viu? É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu acho que é tão importante. É muito lindo falar sobre o perdão. E é difícil perdoar, né, Carol? É difícil, é muito difícil esse processo, mas eu acho que mais difícil é carregar o ressentimento dentro da gente, né? Porque segurar isso tudo aqui dentro adoece. É verdade. Então, tem que exercitar. Agora, vamos falar um pouquinho do perdão, mas eu já tenho algumas questões. Tem aquela coisa assim, tá, eu vou perdoar, mas a pessoa ela vai continuar fazendo errado. Não significa que a gente vai perdoar e vai trazer pra gente, né? Vai trazer pro convívio, ou significa? Então, o perdão, ele é um sentimento autorreflexivo, né? Perdoar é perdoar dentro de você, não é no outro. Esse perdão, como a gente está acostumado, do inconsciente coletivo, de muitas religiões, é um perdão que coloca a gente num lugar de superioridade, de julgar o outro, né? Então, o outro não fez aquilo que eu queria, isso me ofendeu, e agora eu sou superior, então eu sou detentor da verdade, eu posso perdoar. Mas quem diz que essa verdade é a verdade do outro, né? Cada um é uma lente para enxergar o mundo. Cada um tem uma genética, tem um ambiente, tem uma história, um sistema de crenças. Cada um enxerga o mundo de uma forma única. Então, por que critério a gente pode julgar o outro, né? Todo mundo, isso é importante entender, todas as pessoas, até um assassino, todas as pessoas estão fazendo aquilo que entendem, através da sua ótica, aquilo que é o melhor que eles podem fazer naquele momento. Você tocou num ponto assim que até deu gelo no meu coração, né? Até um assassino. É muito difícil perdoar, é muito difícil. Não sou só eu que acho, não. Aliás, a gente foi para as ruas para tentar entender o que as pessoas pensam sobre isso. Vamos conferir as respostas, depois a gente continua conversando. A senhora já teve muita mágoa guardada? Um pouco, né? Todo mundo tem, né? Mágoa. Já, por um tempo já. Guardei, graças a Deus, não guardo mais. Você já teve dificuldade para perdoar alguém? Não. Um pouco porque levaram alguns anos, né? Mas eu acho que todo mundo merece o perdão. Já tive sim. Não é fácil perdoar, né? Uma pessoa. Todo mundo merece o perdão. Além de a gente se perdoar também pelas coisas que faz. E pelas coisas que fez, né? E como foi pra você admitir que você precisava perdoar? Foi um alívio, assim. Às vezes a gente acha que o problema tá só na pessoa e não na gente, né? Depois que a gente descobre que não é assim, que as coisas não são dessa forma, fica mais fácil. Não é fácil, mas também não é uma coisa impossível. Tem que tentar perdoar, assim, mas como que é? Eu te falei, não é fácil, é difícil, mas o perdão, com certeza, alivia a alma, né? Não, você sentir mágoa de uma pessoa não é bom, não faz bem pro psicológico, pra cabeça, pra qualquer coisa. Dificuldade a gente tem que passar por isso, né? Que a mágoa traz doenças, e a gente tem que entender que a vida é passageira e a gente tem que ir embora liberto de tudo, né? Não tem que se você vai com mágoa, você tá levando uma bagagem que não é legal nem pra pessoa nem pra você.
Qual que é o segredo para conseguir perdoar? No momento é um pouco difícil, né? No momento você fica ali estressado, né? Aí depois você tem que se apegar com Deus e esquecer, né? Ó, temos o exemplo, né, de perdão. Lindo. Vamos lá, vamos tentar entender. Como alguns falaram, lidar com o sentimento. Isso. Sentimento de mágoa. Teve uma moça aí que ela trouxe muita clareza, né? Ela falou que liberta, que alivia e que ela entendeu que não era no outro, que era nela também. Isso gera um pouco de polêmica quando a gente fala de espelhamento, mas a gente tem que entender que tudo que pega em você é seu. Então, se você encontra uma pessoa que te magoa, que por algum motivo você ressente, se incomoda, essa pessoa, ela está mostrando um aspecto seu que precisa ser bem trabalhado. Aí muita gente começa a falar, ah, não, mas eu sou gentil com todo mundo e tem gente que é super grosseira comigo. Então, por que isso acontece? Porque talvez ela não esteja sendo gentil com ela mesma, mas sempre é alguma coisa que você tem que olhar. Quando a gente consegue olhar para o outro como um mestre que está ali mostrando aquela fragilidade nossa, aí a gente consegue perdoar. Entendi. Eu gostei muito da hora que você falou assim, que quando a gente não perdoa, a gente se sente superior, né? E essa soberba é péssima em todos os sentidos. Ali vendo o exemplo até das pessoas rezando, pedindo a Deus para conseguir perdoar, eu fico lembrando também que Jesus veio para ensinar a gente a ser humilde, né? Sim. E não soberbo, se achando o mais certo. Sim. Mas só que é difícil, Carol, mesmo assim. Então, o budismo fala isso, né? No budismo eles não usam o perdoar, usam o compreender. E eu acho muito mais bonito, porque é isso. O perdão, como ele está posto, ele está numa vibração muito, muito baixa, eu entendo, que coloca você numa posição de julgamento. E a pessoa que, teoricamente, tem que ser perdoada está como devedora, né? Quando você troca o perdoar por compreender, então você está na lei da compaixão. E isso abre para o amor incondicional, né? O amor incondicional é possível, apesar das novelas, da mídia, de tudo dizer que não, né? Porque tem gente que mata por amor, tem gente que se vinga por amor, então... Mas não, o amor incondicional é isso, é você desejar bem ao outro, independente, sem condições, né? Independentemente do que ele faça. Então eu acho que o perdão, nesse sentido de julgamento, no fundo, é uma ilusão. Ele não existe, porque ninguém pode julgar o outro, né? Você está querendo perdoar o quê? É o seu ego querendo perdoar uma atitude de alguém que não correspondeu à sua expectativa? Você quer que o outro viva da forma como você gostaria que ele vivesse, que ele enxergue o mundo como você enxerga? Isso não existe. Então, nesse ponto, é uma ilusão o perdão, né? Sim, e compreender, né? Mesmo que seja uma atitude... Essa palavra eu gostei. Uma atitude dura, porque muitas vezes a gente fica mesmo machucado, né? Sim. Por exemplo, você deu o exemplo de um assassino. Tem outros exemplos, uma traição. Então, compreender isso... é mais fácil do que perdoar isso, né? E aí eu acho que também, numa traição, por exemplo, até abre, por incrível que pareça, uma ponte para uma melhora nessa relação. Não é verdade? Pode abrir uma melhorar. ponte. Porque a pessoa pode olhar para o outro, compreender, tentar se colocar daquele lado e falar, será que estava faltando alguma coisa na nossa história? Isso pode ser que melhore, né? Pode sim. Se você consegue olhar com essa compreensão, com essa compaixão, né? Eu digo enxergar o outro através dos olhos do Criador, como Deus enxergaria essa pessoa, esse ser humano? Se você conseguir chegar nesse ponto, você perdoa uma traição, ou você libera essa pessoa e agradece ela ter entrado na sua vida até aquele momento e que ela também te libera para que você viva uma nova relação, né? Então, no processo de perdão, primeiro, as pessoas falam, perdoar, esquecer. Não, gente, a gente tem que elaborar a dor, né? Raiva é um processo natural. Sem raiva, nós não existiríamos enquanto espécie, né? Sem raiva, a mãe não tira uma criança da boca de um jacaré.
A gente precisa da raiva para sobreviver mesmo. Mas, então, acolhe essa raiva, acolhe essa dor. E num segundo momento, olha para a situação com distanciamento e fala, o que tem de meu nisso, né? Então, o que é perdoar? Porque eu falei que é uma ação autorreflexiva, é falar assim, então, eu me libero, eu me perdoo por ter co-criado com essa pessoa essa situação. Isso não quer dizer que você tenha que ser permissivo com o outro. Isso não quer dizer que você tenha que ser amiguinho, né? Mas você entende e libera de você a energia que você investiu naquele ressentimento, que está ocupando espaço, neurônios e gerando toxicidade para o seu organismo, que vai virar doença, provavelmente. E a gente sabe que tem doenças tão sérias que são ocasionadas por mágoa, por rancor, por dificuldade de perdoar, né? Que levam à morte até, né? É verdade. Vamos tentar desembaralhar um pouco mais, então. Tá. No teatro, eu não sei se você sabe, minha formação em artes cênicas, e no teatro eu fazia um exercício muito interessante, que quem for ator sabe, que é construir a gênese do personagem. E o que é construir a gênese do personagem? Imagina você pegar uma Lady Macbeth para fazer, né? Uma assassina fria. Como que você vai se identificar com esse personagem, né? Criar empatia e defender esse personagem para ser verossímil? Você vai criar a gênese. Então, você pega através do texto, do estudo do personagem, você cria uma historinha para ele. Quem foram os pais? Onde ela nasceu? Em que tempo? Qual foi a infância dela? Que traumas ela pode ter sofrido? Como pode ter sido a educação, o relacionamento dela familiar, para que ela chegasse a essa situação hoje? E aí você começa a entender os porquês do personagem. A gente pode fazer isso na vida. A gente pode olhar para o outro e falar qual é essa genética, qual é essa história, que situações ele viveu, né? Não trazer para o pessoal. Olha para ele. E naquela genética, naquela situação e com aquele sistema de crenças, você teria feito igual. Olha, que interessante. Isso é um exercício que a gente consegue colocar em prática fácil, né? Sentiu mágoa, acolhe, se afasta e faz, como que você falou, que é o nome? Gênese. Constrói a gênese do personagem. A gênese do personagem. Pega aquela pessoa e pensa de onde ela veio, como é que foi a infância, como é que foi a vida. E aí eu me lembrei, até não muito a ver com esse assunto, mas às vezes a gente está assistindo a um filme, a uma série, e tem lá um vilão, e no final a gente está torcendo pelo vilão. Mas é isso que normalmente os autores fazem. Você Agora empatia. Eles contam a história do vilão, que ele era maltratado, que acontecia isso, que acontecia aquilo. Aí a gente cria empatia, fica com acolhimento, compaixão. E aí no final das contas a gente está até torcendo pelo vilão. Olha lá. Então, esse é um exercício interessante de fazer, né? Eu amei. Vamos colocar em prática, gente? Esse exercício vale colocar em prática. Bom, a Carol Manding, ela tem um canal que eu quero que você inscreva-se nele, que assista os vídeos. Aliás, você fez uma proposta de começo de ano. A gente agora, oficialmente, amanhã começa o ano, né? Passou o carnaval, já não tem mais brincadeira, não é isso? Isso mesmo. E lá é muito legal, que eu acho que é assim, pra gente reformular um monte de coisa e começar zerado, né, Carol? Sim, e ali tem a primeira meditação desse programa que eu criei, é uma meditação para liberar ressentimentos, né? O ressentimento ocupa um espaço físico no seu corpo e quando você libera, você abre espaço interno para receber o novo, para receber bênçãos na sua vida, né? Porque não perdoar é ficar relendo uma história do passado, sem então, olhar a gente vai precisar olhar para esse sentimento, perdoar e ir em frente. Mas nessas meditações a gente também consegue fazer esse trabalho. Sim, a gente vai fazendo perguntas para o nosso subconsciente e vai tentando entender aonde começou e para que está servindo. Sempre você tem que se perguntar para que está servindo esse ressentimento, né? O que eu ganho com isso? Muitas vezes você acha que se você perdoar, você está fazendo papel de bobo, né? Você vai ferir seu orgulho, mas não. O perdão é a maior proteção que um ser humano pode ter. Mas eu estou falando desse perdão interno. Esse perdão da alta vibração, que está dentro da lei da compaixão e que te abre para o amor incondicional. As pessoas às vezes falam assim, me desculpa. Vamos parar, as palavras têm força. Então vamos parar de usar me desculpe. Né? Eu sinto muito. Ou me perdoe. Por quê? Desculpar já pressupõe uma culpa. Então, se eu estou pedindo para o outro que tire uma culpa minha, primeiro que eu estou dando um poder para o outro de tirar minha culpa, depois que se o outro ainda estiver magoado ou ofendido, ele vai ter que engolir aquilo para ele se sentir bom te desculpando, né? E se você se você se sente culpado, você está sofrendo duas vezes. Você está sofrendo por aquilo
que você fez e gerou aquele desequilíbrio e está sofrendo pela culpa que você está carregando. Olha, eu amei esse assunto e eu tenho certeza que você também. E se você não conseguiu entender tudo, esse vídeo tá no YouTube. Vai lá, porque vale a pena assistir de novo e tentar colocar tudo isso em prática, gente. Perdoar é necessário, né? É obrigatório. Vamos viver melhor? Então, aproveite. E não deixe de seguir a Carol lá no YouTube, não. É Carol Manjing. No Instagram é Carol Manjing, tudo junto. No Facebook é separado, mas é Carol Manjing, tá? E tem um WhatsApp também, se você quiser marcar um bate-papo. É 011 941 21 6121. 011 941 21 6121. E o e-mail carolmanjing@gmail.com. Muito obrigada, foi só tão falar gostoso. rapidinho. Claro. Eu vou dar um curso agora, Quando? um DNA básico de Theta Healing, dia 23, 24 e 25 de março. Então entra no WhatsApp ou no e-mail, pega as informações se você estiver interessado. Olha, se você está interessada aí, que eu digo, esse curso é maravilhoso, já se inscreve. 011 941 21 6121 ou no carolmanjing@gmail.com. Dia 23, 24 e 25, aqui em São Paulo, no Pacaembu, Espaço Florescer. Joia. Obrigada, Carol. Um lindo finalzinho de feriado. Obrigada, e um começo de ano oficial maravilhoso para você.